Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo muito mais como um alerta em relação a mitos que são criados na prevenção de lesões na prática esportiva. Uma delas é aumentar o volume de ciclismo para reduzir o impacto, prevenindo o risco de lesões em corredores de longas distâncias. Essa estratégia é equivocada por diversos motivos. A primeira delas, a gente vai dizer aqui, é a posição da pelve em relação à corrida e ao ciclismo. Tá? Aqui você tem a posição da pelve mais ou menos comum quando a pessoa corre, e quando ela pedala, ela tem uma inclinação muito mais importante, tá bom? E o músculo posterior da coxa, o tendão, se insere nesse osso. Se ela inclina para frente, você está gerando maior tensionamento nessa região. Por isso que também é um dos motivos que a gente tem visto aumento da tendinite insercional da musculatura posterior da coxa com essa estratégia. E além disso, além dessa questão biomecânica da pelve, saiu um trabalho nesse mês em relação a alterações estruturais na cabeça longa do bíceps, um desses músculos da região posterior da coxa, em pessoas que treinam ciclismo. Eles compararam pessoas que treinam força, pessoas que treinam ciclismo e pessoas que fazem treinamento concorrente. Esse treinamento de força era mais focado na extensão do quadril e na extensão do joelho. E a conclusão que eles chegaram, primeiro, há uma alteração do ângulo de penation angle nesses casos. O que isso quer dizer? Você tem alteração estrutural da fibra muscular. Segundo, quem faz o treinamento de ciclismo tem um maior encurtamento desse tendão da região posterior da coxa. Se a gente pensa que uma das principais causas de lesão na corrida, na região posterior, é a desaceleração, a frenagem, ou seja, uma contração excêntrica da musculatura. Se a gente tem um encurtamento do feixe muscular, você vai ter um maior risco de lesão dessa região posterior. Ou seja, cuidado com os mitos. A gente não está falando que o ciclismo é bom ou o ciclismo é ruim. É óbvio que um triatleta vai ter que treinar em alto rendimento a natação, a corrida, o ciclismo e focar no esporte que ele tem maior déficit ou que ele quer performar melhor. Porém, se o seu objetivo é correr prova de longa distância, correr maratonas, a estratégia de aumentar o volume de ciclismo para reduzir o impacto, prevenindo lesões, pode ser uma estratégia muito equivocada. Outro ponto importante: se o seu objetivo também é tanto querer correr quanto pedalar, isso não é contraindicado. Mas vocês têm que saber que o preparo cardiovascular ele é muito mais rápido que o músculo esquelético. Ou seja, se você tem um ótimo preparo físico na corrida, não quer dizer que você pode começar na mesma intensidade no ciclismo. Você tem que aprender o gesto motor do novo esporte, você tem que ser iniciante, apesar de você ter um bom preparo cardiovascular. Um exemplo que eu achei muito interessante de uma série atualmente é da série do Michael Jordan, The Last Dance, que tem no Netflix. Ele é o maior atleta de basquete da história, resolve jogar beisebol. Ele contrata o personal dele para fazer um treinamento focado totalmente para o beisebol. E no caminho reverso, apesar dele ser um dos melhores da história no esporte, ele tem uma dificuldade de readaptar o corpo dele para o basquete. Ou seja, essa readaptação do corpo ao novo esporte é fundamental. Não se iludam de achar que por você ter um bom preparo cardiovascular, você pode treinar em alta intensidade esse novo esporte. Então fica essa dica, cuidado com mitos, porque algumas lesões, como essa lesão da região posterior, é uma das mais difíceis de serem tratadas e que apresentam grandes recidivas mesmo quando curadas.